estudou a história da sexualidade no Brasil. Eu vou conversar com a historiadora Mary Del Priore. Está aqui o livro, Histórias Íntimas, Sexualidade e Erotismo na História do Brasil, pela editora Planeta. Antes de mais nada, você está bem? Eu estou ótima. Hoje é meu dia de sorte, você não acabou de dizer isso. É verdade, é. Estou aqui com você e você de rosa, tá lindo. E também de sorte. Perfeito. De que forma, vamos já entrar em perguntas bem referentes aqui ao livro. Por exemplo, de que forma a nudez era vista no século XVI, por exemplo? Tão diferente, né, Jô? Eu não sei, nessa época eu tinha acabado de nascer. Você tinha acabado de nascer, mas você já tinha lido muito, você sabe que logo os portugueses chegaram aqui, a primeira coisa que eles ficaram foi fascinados com a nudez das Índias. Aí escrevem correndo para Portugal, para o rei, só que naquela época nudez era sinônimo de pobreza. Então todo mundo lia esses textos muito entusiasmado, achando que os portugueses estavam interessados nas Índias peladas, mas não era bem isso. O que eles estavam dizendo é que as nossas Índias andavam nuas porque elas eram completamente destituídas da capacidade de fazer indumentária. Então, durante muito tempo, nudez foi sinônimo de pobreza. Foi preciso a gente esperar chegar o século XIX, com a invenção da lingerie. Foi preciso a gente esperar, por exemplo, a chegada da porno chanchada. Vamos ter um especialista aqui falando daqui a pouco de cinema. Para a gente entender que a nudez foi, durante muito tempo, a possibilidade do homem despir a mulher com os olhos, né? A nudez era um negócio que não era legal. O legal era a mulher vestida e o homem imaginando o que tinha por baixo daquele pano todo. Mas mesmo os portugueses que chegaram e mandaram essas cartas não eram em tom de admiração ou de sexualidade? Não, dizer, de forma nenhuma. Venham, vocês vão comer Índia aqui, adoidado. Que não é pecado, que não era pecado. Não, ao contrário. Eu diria que, quer dizer, comer Índia não seria pecado na medida em que elas estavam próximas daquilo que eles consideravam animais. Não tinham lei, não tinham fé, não tinham rei. Exato. Mas a verdade é que nós nos enganamos durante muito tempo a respeito dessa propalada sensualidade das Índias. Isso era de uma pobreza absoluta, foi visto assim. A América, inclusive, era representada como uma índia nua, sempre sentada em cima de uma tartaruga ou de um tatu, sobretudo naqueles bonitos mapas antigos, comparado com a Ásia ou com a Europa, sempre com vestes magníficas de seda, joias, tesouros de toda a sorte. A mulher que era ambicionada, o Montaigne que dizia isso, era aquela da qual nada se via, aquela que tinha que se adivinhar por debaixo da roupa. O Montaigne, que foi o grande escritor do século XVI, você sabe disso muito bem. Grandes citações. Grandes citações. Ele chegava ao extremo de dizer que na Birmânia, na época, a Birmânia nem existia, era Pegu, o reino de Pegu, os homens tinham se desinteressado das mulheres porque elas andavam com roupas que tinham fendas na lateral da perna. Então você imagina como o imaginário erótico não consistia na adivinhação. O que eu estaria vendo por baixo dessa roupa? Era a grande pergunta que os homens se faziam. Quer dizer que as decepções deviam ser enormes também, né? Eu acho que a imaginação fazia o seu trabalho. E é interessante como até os anos 70, o nosso querido Nelson Rodrigues, que deixou textos absolutamente maravilhosos, ele costumava dizer um negócio muito divertido. Ele dizia que ele percorria ali a Avenida Atlântica, vendo aquelas meninas de biquíni maravilhosas. O biquíni tinha acabado de ser lançado no Brasil. E ele então se punha a meditar sobre o vendedor de grapete. Muita gente aqui nem sabe o que é grapete, mas você lembra. Mas quem bebe grapete não esquece. Repete. Então ele passava naquela carrocinha ali de sorvete do grapete e ele dizia, mas meu Deus do céu, por que o vendedor de grapete não está olhando esse broto, que era o nome que se dava para a menina bonita, de biquíni? E a conclusão do Nelson Rodrigues é de que não havia mulher mais invisível do que a mulher que usasse biquíni. Quanto mais a mulher se despisse, menos ela seria olhada, né? Então esse livro que ele mostra é justamente a evolução dessas formas de olhar para o corpo, que antes era tão coberto, que antes ninguém via, que antes era adivinhado, que antes inspirava tanto desejo e que hoje está aí explícito, virou objeto de consumo, virou objeto de hedonismo e
talvez não tão satisfatório. Quem sabe as feinhas varia lá, muito uma opção também. de panos não conseguiam enganar melhor, né, do que hoje. Mas aí talvez, não sei se a enganação não leva, às vezes, a uma decepção muito grande, não? Olha, os fabricantes de biquíni dos anos 80, eles tinham uma preocupação muito grande, porque eles tinham a convicção de que o corpo da mulher não era absolutamente perfeito. Qualquer uma de nós é feita de gordurinhas adicionais, de um pouquinho de celulite, de uma barriguinha, de uma pelanquinha. E o que eles se diziam... Para que eu não estou aguentando! E o que eles se diziam justamente era isso, quer dizer, nós vamos vender biquíni, vamos realmente fazer biquíni, porque foi na época, no auge do biquíni. A dúvida deles é se eles fariam biquíni só para meninas até 20 anos e a partir daí maiô inteiro, biquínis maiores, ou se realmente o biquíni ia vingar, né? Eu trabalhei muito com entrevistas da revista Veja, que tem um acervo maravilhoso, que todos os historiadores deviam aproveitar, e tem inclusive um cara muito engraçado que chega a dizer numa dessas entrevistas, olha, eu acho que não vai dar certo, porque depois dos 30 anos a coisa começa a complicar. Então é interessante como hoje a gente tem uma relação com o corpo que é tão à vontade, né? Que no Rio de Janeiro até senhoras de 70 anos usam biquíni, claro, sem nenhum problema, estão ali ao sol. Agora, Mary, deixa eu fazer uma pergunta. Da mesma forma que o Papa achava, quer dizer, que um dos motivos das cruzadas é aquela ansiedade dos soldados, dos senhores medievais da época, de ficarem se matando entre eles, em duelos, nisso, naquilo, que de repente, nas cruzadas, o Papa decretou o seguinte, que matar os infiéis não era pecado. Tudo bem, não é pecado mortal. Também não tinha isso em relação às Índias, quer dizer, o Papa também não decretou que não era pecado. Tem até a música do Chico, que fala que não existe pecado abaixo do Ave Maria. A frase não é nem do Chico e nem do Caetano, a frase é muito antiga, né? Acreditava-se... Eu não sabia de quem é a frase. É uma frase que está na história, quer dizer, todo mundo Pois é, não era pecado transar com as índias. Nem com as índias, e naquela época, por falta de controle da igreja também, as coisas ficavam um pouco soltas aqui no Brasil, e daí essa imagem, quer dizer, nas colônias de uma maneira geral, a falta da igreja, a falta da presença da igreja fazia com que as pessoas se relacionassem com muito mais facilidade, o casamento não era obrigatório. Quer dizer, enquanto na Europa você tem... A pessoa era casado em Portugal... Muitas vezes você tem muitos casos de bigamia, sem dúvida nenhuma, muitos casos de bigamia acontecem aqui. Poligamia, né? Mas o IBGE diz, por exemplo, que hoje nós temos aí uma coisa que eles chamam de poligamia sequencial, que eu acho que é uma frase... Isso é frase informática. Não é frase de informática, para dizer que os homens estão se casando cada vez com mais mulheres e mulheres cada vez mais moças. E o IBGE mostra que as mulheres mais velhas também estão se casando com rapazes cada vez mais moços. Então essa coisa da poligamia vem do século XVI aos dias de hoje, você vê? Deixa eu te perguntar, Mary, cuidados com a higiene, quando é que começam a surgir? Olha, aqui no Brasil, muito tardiamente, todo mundo diz que índio tomava banho o dia inteiro, que era muito perfumado, mas a coisa não era bem assim. A sensibilidade olfativa dos nossos antepassados era muito precária. As pessoas se lavavam pouquíssimo, os portugueses, então, pezinho, mãozinha, pescoço, mais nada. O nosso Dom João VI praticamente morre sem tomar banhos, ele só vai tomar banho de mar quando tem aquela famosa ferida que ele tem que se banhar lá no cais ali do Caju. Mas há casos, enfim, fantásticos de reis e rainhas que acabavam sendo beatificados porque conseguiam passar a vida sem tomar banho e, inclusive, sem mostrar as suas doenças para qualquer médico. O rei Luís XI da França tomou um banho quando nasceu e um antes de morrer. Mas você veja, o Luís XIV, graças a Madame de Maintenon, faz uma piscina maravilhosa, onde, obviamente, eles brincam de todas aquelas brincadeiras que Adão e Eva brincaram antes de serem expulsos do paraíso, e depois o nosso Pedro I vai copiar essa ideia com a nossa Marquesa de Santos, Domitila, lá no Rio de Janeiro, quando ele faz uma casa para ela, instala também uma sala de banhos para eles ficarem mais à vontade. Tomando banho. Eu separei uma coisa aqui que é uma frase do Voltaire, não é? Em 1785, século XVIII. Então, ele diz o seguinte, encomenda ao Abade Monsinot, que cuidava das finanças dele, encomenda um bidé para ele, dizendo o seguinte: a minha bunda, ciumenta da beleza dos meus móveis, pede um belo assento perfurado com grandes bacias sobressalentes.
Porque era uma coisa que era feita por ebonistas, por pessoas que trabalhavam à mão. Madeira finíssima, Companhia das Índias, há muitos de Companhia das Índias, uma coisa sofisticada. E tem gente depois que diz que o bidê levou ao enfraquecimento das classes dominantes. Porque não dá para entender, não é porque o conforto higiênico, a higiene, leva à ociosidade e à decadência. Havia uma associação qualquer no século XVIII ou antes disso, do século XVII, de que a higiene era uma coisa decadente? Uma coisa nefasta, os banhos sempre foram proibidos, quer dizer, basta a gente pensar, por exemplo, que durante a Idade Média, as chamadas casas de banho eram confundidas com bordéis. Tanto é que haviam leis rigorosíssimas, as mulheres tinham que se banhar em momentos diferentes dos homens. E se a gente pega um pouco a pintura do século XVI e XVII, tem sempre aquela imagem do voyeur, de alguém olhando pelo buraco da fechadura para ver o banho das mulheres, exatamente porque homens e mulheres não podiam tomar banho juntos. Os europeus vão descobrir a higiene quando eles vão para a Ásia, e lá eles se deparam com uma sociedade extremamente sofisticada, do seu ponto de vista olfativo. As pessoas se perfumavam, as mulheres mastigavam betel antes de ter relações sexuais, porque queriam ter a boca devidamente purificada. Eu lembro sempre que beijo na boca, na nossa sociedade ocidental, só depois da Segunda Guerra Mundial, com a invenção da pasta e da escova de dente. Antes, isso era raríssimo, né? Mas, enfim, eles descobrem a higiene quando eles vão para a Ásia, eles trazem isso, de certa forma, para a Europa. No início, isso desperta algum interesse, mas rapidamente a igreja percebe que banho, higiene, perfumes levavam ao erotismo do corpo, que a igreja, de certa forma, condenava. Agora, inclusive os europeus, no início, quando chegavam no Japão, os japoneses tinham verdadeiro nojo do cheiro dos europeus. Exatamente. Porque eles já se banhavam em ofurôs e tudo diariamente. Sem dúvida. A ideia do banho, da lavagem, ela realmente vai chegar aqui no Brasil muito tardiamente. E é bom a gente lembrar que a água encanada, gente, aqui, São Paulo chega no início do século XX, no Rio de Janeiro no final do século XIX. Então, antes era tina, era balde, era jarra, né, derramando para lavar, realmente só as extremidades.